Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o capítulo 9 do livro de Números, o autor sagrado vai trazer prescrições relativas à Páscoa dos judeus, mais propriamente no que diz respeito ao que se deve fazer quando alguém se vê impedido por um motivo justo de celebrar a Páscoa no dia devido. Começa assim: no segundo ano após os israelitas saírem do Egito, no primeiro mês, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: os israelitas celebrarão a Páscoa em sua data, no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer. Eles celebrarão com todos os seus ritos e cerimônias. Então, havia uma data específica para que a Páscoa fosse celebrada. Moisés mandou os israelitas celebrar a Páscoa, e eles a celebraram no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, no deserto do Sinai. Assim, cumpriram o que o Senhor havia ordenado. Porém, a partir do versículo 6, nós vamos ver que nem todos os israelitas conseguiram celebrar a Páscoa neste dia. E por um motivo justo, pediram a Moisés que intercedesse em seu favor. E isto foi feito. E assim houve uma prescrição do que eles deveriam fazer, de como deveriam proceder, por não poder celebrar a Páscoa no dia devido. Alguns estavam contaminados por terem tocado um cadáver e não puderam celebrar a Páscoa em seu dia. Apresentaram-se no mesmo dia a Moisés e a Arão e lhe disseram: no mesmo dia, tamanho desejo que tinham de celebrar a Páscoa com todo Israel. Estamos contaminados por termos tocado um cadáver. Por que não nos deixas trazer nossa oferta ao Senhor no dia marcado, como os outros israelitas? Moisés respondeu: esperai até que eu saiba o que o Senhor ordena. Moisés então não decide por si, mas vai consultar a Deus para ver como deve proceder nesta situação inusitada que surgiu. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, se um de vós ou de vossos descendentes estiver contaminado por um cadáver, ou se encontrar em viagem, celebrará a Páscoa do Senhor no dia 14 do segundo mês, ao entardecer. A Páscoa era, e ainda é até os dias de hoje, a celebração distintiva dos judeus, de modo que ela significa para um judeu a sua pertença à comunidade, de modo que mesmo um migrante deveria celebrar a Páscoa se encontrasse no território de Israel. Deveria respeitar a memória a qual esta celebração festiva remetia. E qual memória? A libertação da escravidão do Egito. Por quê? Porque por ocasião da libertação que Deus concedeu ao seu povo da escravidão no Egito, Ele ordenou que celebrassem a Páscoa, e isso foi feito. Assim, a Páscoa faz memória de quando o povo, por intervenção de Deus, por mão forte de Deus, se viu liberto da escravidão que Faraó impunha a ele. Por isso, esta festa é tão importante e deve ser celebrada. Ao não celebrar a Páscoa, o judeu como que se excluía da comunidade de Israel. Logo, ele como que atraía para si uma autoexcomunhão, ficava excomungado por iniciativa própria, por não ter celebrado a Páscoa em memória do Senhor. Mas o que fazer se aquela pessoa, por um motivo justo e legítimo, não pudesse celebrar a Páscoa? Aqui nesse texto que foi lido, 2 motivos são apresentados: estar em viagem, então não estar no território de Israel e por isso se ver impedido de celebrar a Páscoa num território estrangeiro,
ou então estar contaminado por alguma impureza, sobretudo a de ter tido contato com algum morto, com algum cadáver. Neste caso, o que deveria ser feito? Para que a pessoa não ficasse privada de celebrar a Páscoa e, consequentemente, excluída da comunidade de Israel, consequentemente, excomungada do povo que Deus escolheu para si, um mês depois, no mesmo dia 14, ela celebraria a sua Páscoa em memória da libertação que o Senhor concedeu àqueles que escolheu para si. Continuando com o nosso texto, ele a comerá a Páscoa com pães ázimos e ervas amargas. Não deixará nada para o dia seguinte, nem lhes quebrará nenhum osso. Ele a celebrará segundo o ritual da Páscoa. Então, mesmo numa outra data, será celebrada com tudo aquilo que prescreve o ritual da Páscoa. Contudo, aquele que estava impuro e não se encontrando em viagem, aquele que não se encontrava impuro e não se encontrando em viagem, deixar de celebrá-la, será excluído do povo. Levará a culpa de não ter apresentado ao Senhor a oferta em seu dia. O migrante que residir entre vós celebrará a Páscoa do Senhor, seguindo o ritual e cerimonial. O mesmo ritual vale para o nativo e para o migrante. Depois de ter tido, então, a solução em relação àqueles que, por um motivo justo e legítimo, se viam impedidos de celebrar a Páscoa, Deus se manifesta novamente a Moisés em uma nuvem. Quando montavam a tenda, a nuvem cobria o santuário sobre a tenda da aliança, e desde o entardecer até o amanhecer, via-se sobre o santuário uma espécie de fogo. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria, e de noite via-se uma espécie de fogo. Lembrando que as figuras da coluna de nuvem e da coluna de fogo já estavam presentes quando o povo foi tirado do Egito. A coluna de nuvem acompanhava o povo durante o dia, para aliviar o calor do deserto, e a coluna de fogo acompanhava o povo durante a noite, para guiá-lo em meio à escuridão, simbolizando a presença sempre constante de Deus junto aos seus. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas se punham em marcha, e onde a nuvem parasse, acampavam. A ordem do Senhor se punha em marcha, e a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estava sobre o santuário, acampavam. O que nós vemos aqui então? A nuvem. A nuvem revela e esconde a presença de Deus. Revela que Deus está presente, mas o esconde tal qual Ele é, porque não pode ser visto. Apenas a nuvem que o envolve é que é vista. A nuvem que nos remete ao incenso que era queimado também no santuário. E esta nuvem não se limita ao momento em que o santuário está ali junto com o acampamento. A nuvem também serve de guia pelo deserto, porque vai à frente do povo, liderando o povo por onde ele deve ir. Ela cobre o santuário, protegendo ou isolando da presença do Senhor, ou seja, para que a pessoa comum não se achegasse ao santuário e assim não incorresse em grande risco. Desta forma, somente quando a nuvem se levantava é que o santuário e toda a caravana se punha em movimento, seguindo por onde a nuvem conduzia. Assim, a nuvem milagrosa, ela é próxima e atingível, e ao mesmo tempo transmite com sua figura a ordem do Senhor, porque era visível aos israelitas, então atingível pelo olhar, e conduzia
o povo, dando a Moisés, de dentro da nuvem, as ordens do Senhor. O interessante é observar que a nuvem que simboliza a presença de Deus ali em meio a Israel, não se submete às categorias temporais de noite e dia. Durante o dia era uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Seus movimentos não se podem prever nem calcular. Por exemplo, vamos caminhar só durante o dia, ou então somente durante a noite. Não, a nuvem que representava o próprio Deus ali junto ao seu povo, é que determinava aos peregrinos quando eles deveriam partir, quando deveriam pôr-se a caminho. Assim, os peregrinos dependiam da nuvem, estavam submetidos às suas indicações, o que significa que eles estavam como que sujeitos à vontade de Deus. Quando Deus queria que se colocassem em marcha, em peregrinação, aí sim partiam. Quando Deus queria que parassem e ali ficassem para prestar-lhe culto, então o acampamento parava. Deus é quem conduzia o seu povo. Logo, o peregrino estava submetido, abandonado à vontade de Deus. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.